Olá pessoal, eu sou o Arion e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje o assunto que trago para vocês é sobre o seu comportamento com as suas perdas e ganhos no mercado financeiro. Como que os seus resultados podem te ajudar e atrapalhar nas suas operações na bolsa. A primeira pergunta na qual o trader tem que fazer antes de qualquer operação no mercado financeiro, seja de compra ou seja de venda, é: como que eu estou me sentindo hoje? Eu estou nervoso, eu estou calmo, eu estou ansioso, eu estou ganancioso, estou irritado devido a alguma perda recente no mercado financeiro? Entender como a sua mente funciona é vital para o seu sucesso no mercado financeiro. É de extrema importância para evitar as más decisões, como comprar e vender na hora errada, e também estar atento às possíveis oportunidades. Por mais que você saiba sobre análise gráfica ou qualquer outro tipo de análise, e não importa a experiência que você tenha, as suas decisões de operações no mercado financeiro podem não ser tão racionais quanto você pensa. Somos movidos a maior parte do tempo pela emoção e nem sempre as escolhas são tomadas para nos propiciar os melhores resultados. As finanças comportamentais nos mostram que muitas vezes o comportamento dos investidores ou traders são completamente irracionais. Nós somos influenciados por diferentes vieses, todo mundo possui vieses comportamentais, sem exceção. Somos seres humanos e está na nossa natureza. Esses vieses afetam nossos julgamentos sobre as tomadas de decisão sobre qualquer operação na bolsa. E nem preciso dizer que é essencial controlar as emoções para investir. E conhecer os vieses do trader é a chave para tomar as melhores decisões no mercado financeiro. É comum a gente buscar alguma informação ou consultar algum dado que valide as nossas escolhas, que possam contribuir para uma melhor decisão. Isso vale tanto para decisões no mercado financeiro quanto no nosso dia a dia fora do mercado. Há vários tipos de vieses aplicados, especialmente nos vieses dos traders sobre a direção de preços do ativo. Por exemplo, quando você olha o gráfico e vê alguma ação e devido à sua análise você afirma que irá cair, você está com uma predisposição a achar que o preço daquela ação vai cair. Você está com um viés de baixa. O trader cria essa predisposição devido a dois fatores. O primeiro é uma opinião embasada com a realidade do que está acontecendo com o ativo. O trader estudou o comportamento do preço daquele ativo e a probabilidade dos padrões gráficos, ele possui uma leitura coerente com o gráfico. E a outra predisposição, e mais comum entre os traders, é achar alguma coisa e não cogitar que pode estar errado por não aceitar uma possível perda ou ser contrariado. Nos dois casos são vieses, mas no primeiro caso existe um embasamento. Houve um estudo concreto sobre o ativo e possui argumentos plausíveis para uma tomada de decisão, mas o trader sabe que a sua análise pode conter algum erro e está preparado para isso. E isso é melhor do que simplesmente achar. Quando um trader simplesmente acha, sem nenhum fundamento, apenas acreditando na sua intuição, ele coloca o ego na frente de uma análise com argumentos embasados, e isso pode custar caro para o investidor, tanto financeiro quanto emocional. Criar uma expectativa devido a um achismo é muito dolorido, e isso tende a criar o sentimento de vingança no mercado. Você começa a achar que o mercado te deve algo, daí gera mais frustrações e perdas. No mercado, o trader tem que ser neutro. Não criar expectativas exageradas, como enriquecer em pouco tempo e achar que você estará sempre certo. Esses vieses são considerados vícios mentais e podem levar os traders e investidores a não avaliar de maneira técnica as suas operações, acarretando os prejuízos que muitas vezes podem ser muito grandes, maior que o planejado. Essa situação não é exclusiva de traders iniciantes, não importa o tempo de experiência. Todo trader possui vieses que podem levar a tomar uma decisão errada devido à emoção. Seja porque naquele dia ele acordou de mau humor, o seu time perdeu, brigou com a esposa ou seu marido. Tudo isso pode influenciar na sua tomada de decisão. Por exemplo, se você acordar achando que o mercado vai subir, você está com um viés. Isso não tem problema, desde que você aceite que você pode estar errado. O problema é esse achismo. Se torna uma certeza sem fundamento. E quando isso ocorrer, vai buscar razões, motivos que confirmem o seu viés de alta.
e vai desconsiderar qualquer coisa que não esteja dando razão ao seu achismo. Você fica cego diante dos fatos. Mas presta atenção, ter viés não é ruim, desde que você mantenha a mente aberta para outras possibilidades. Então, as decisões enviesadas muitas vezes são motivadas pelas emoções que acabam construindo atalhos para chegar a uma resposta mais rápida. E são esses atalhos que nos levam a cometer alguns erros no mercado financeiro, como o viés da confirmação. Esse viés leva o trader a interpretar informações como o intuito de confirmar sua convicção ou o seu achismo. Se algo pode ser cientificamente comprovado e vai contra o que você crê, ou vai contra o que acreditamos, temos a tendência de dar mais crédito ao que já conhecemos sem ao menos ouvir o que o outro tem a dizer, ou que um artigo prove com fatos algo contra o seu argumento. Temos o viés de não dar espaço para o novo, e isso acontece muito no nosso dia a dia. Viés da ancoragem faz com que uma informação inicial tenha maior peso na tomada de decisão, ou na formulação de estimativas, mesmo que ela nem esteja relevante. Isso acontece bastante com valores. Por exemplo, o investidor que toma decisões financeiras por impulso, se exposto recentemente à informação de que a ação da companhia X custa R$40, tende a achar barata a ação da companhia Y, cotada a R$15. Ainda que as duas empresas não tenham nenhuma correlação para serem comparadas nesse quesito. Aquela informação superficial e assim tomando atitude ou uma decisão embasada em uma breve notícia ou um dado sem confirmação. E um dos principais motivos para isso é que a nossa mente precisa sempre de um ponto de referência para basear expectativas e julgamentos. Por exemplo, se você está prestes a investir e alguém diz a você, ou você lê as palavras promoção, pechincha, barato, vantagem, você tem mais chances de criar um viés como um instrumento vantajoso, mesmo sem ter analisado bem. O mesmo acontece quando você é exposto a uma informação que o ativo está caro demais. É muito comum também esse viés da ancoragem se basear em valores. Por exemplo, o trader que toma decisões por impulso é exposto a ele de que a ação de uma empresa custa R$20. Ele tende a achar barata a ação de uma outra empresa cotada a R$10. Como a nossa mente funciona, que é chamado de priming. O priming é o efeito em que a nossa mente cria associações, como as palavras, alguns conceitos e alguns números, e cria associações uma após a outra, criando uma bola de neve de associações. Como assim? Uma palavra é rapidamente lembrada e se torna mais rápido o acesso pela nossa mente se tiver uma conexão com outros momentos e situações. É também o processo pelo que essas situações mais recentes nos cria um viés de forma a adotar um determinado comportamento de forma automática. E esse efeito priming pode ser prejudicial e deixar o trader de fora de algumas oportunidades. Por exemplo, durante uma queda generalizada no mercado, como que aconteceu no início do ano passado, com os decretos de lockdown no mundo, com essa queda generalizada, foi possível comprar ações por preços muito mais baixos do que realmente valem inúmeras ações. Ao mesmo tempo, em tese, os mesmos recuperaram o seu valor ao passar do tempo. Essa análise era possível através do gráfico das ações. No entanto, nesse cenário caótico que notícias dadas pela mídia e pela internet costumam alimentar o imaginário com uma narrativa mais pessimista, induzindo o investidor a adotar um comportamento muito mais cauteloso e ficar fora do mercado, e assim desperdiçando todas as oportunidades que houve com a queda das ações. E como que evitamos esse viés da ancoragem? Evitar tomar decisões por impulso e simplesmente por achismo. Decisões sem informações suficientes, porque quando o racional está ausente, sua mente irá buscar para o que estiver mais facilmente à disposição e preencherá as lacunas com viés e que nem sempre será a seu favor. Sempre se questione no que estou embasando essa decisão. Tem procedência? Qual o argumento contrário a ela? Tem alguma procedência esse argumento contrário? Esses questionamentos são importantes para que o imaginário não tome o lugar da razão.
O viés, na minha opinião, mais importante que o trader tem que ficar mais atento é a aversão à perda. É um viés que nos faz dar mais importância às perdas do que os ganhos, nos conduzindo sempre frequentemente a correr mais riscos no intuito de tentar recuperar algum prejuízo. Quem nunca dobrou o número de papéis, número de contratos para tentar recuperar uma perda recente no mercado? Isso porque estudos sugerem que isso acontece porque a dor da perda é maior que o prazer do ganho. Já foram feitos vários tipos de experimentos para entender esse tipo de comportamento, principalmente na linha de como reagimos a ganhos e perdas do mesmo tamanho. A dor de perder R$100, por exemplo, seria maior que o prazer de ganhar os mesmos R$100. Eu sei que racionalmente não parece fazer sentido, mas pense na ação da Petrobras que você comprou algumas semanas atrás e recentemente caiu muito. E entrou nessa tendência de queda e mesmo assim você não conseguiu se desfazer dos papéis, porque o seu viés diz que você pagou um preço muito mais alto. O viés da aversão à perda está atuando na sua tomada de decisão. Você não encerrou a operação por não aceitar uma perda, mesmo que essa perda lá atrás fosse bem menor do que é hoje. E hoje é ainda mais difícil tomar essa decisão, porque o viés da aversão à perda é maior devido ao prejuízo ser ainda maior. A fim de evitar o viés da aversão à perda, é recomendável que o investidor evite conferir os preços das ações com frequência excessiva, ainda mais no swing trade. Como sempre digo aqui e ensino os alunos do método, já identificou o preço de compra e venda? Deixa programado na corretora, não perde tempo olhando toda hora o ativo. Por isso que você opera no swing trade. É para ter tempo disponível e também ganhar com isso. Não é à toa que existe a ferramenta para você programar os valores de compra, os valores de venda e o stop. Então use a sua ferramenta de trabalho. Esse negócio de olhar toda hora o trader aumenta o grau de ansiedade, pode gerar uma falsa necessidade de tomar toda hora uma decisão a cada olhadinha no gráfico. Estabeleça também um nível aceitável de prejuízo. Se a operação foi contra você, qual a porcentagem de perda que estou disposto a aceitar nessa operação? E programa um stop. E evite tomar uma decisão sob pressão. É como eu falo na mentoria dos alunos do método aqui na Asa Trader. Se está em dúvida se entra ou não, não é para entrar. Há algo de errado ali. Se entrar por impulso, vai deixar dinheiro na mesa. Um viés que está totalmente relacionado às nossas emoções e à dificuldade de interpretar os acontecimentos, não importa em qual estado emocional é a lacuna da empatia. As lacunas ou essa falta de empatia acontece tanto com outras pessoas quanto nós mesmos e faz com que a gente não dê importância às emoções na hora de tomar uma decisão. Por exemplo, quando estamos tranquilos ao efetuar uma operação, podendo ser por uma análise mais embasada, decidimos que o limite tolerável de desvalorização de um trader seria 5%. Porém, no momento em que a operação começa a ir contra e ficamos mais nervosos, decidimos alterar o stop para um percentual bem menor do que havíamos analisado tecnicamente. Vamos para um exemplo mais prático do nosso dia a dia, fora do mercado. A segunda-feira eu começo a academia, então tá tudo bem eu comer um brigadeiro hoje. Todos nós já passamos por isso. E são mentiras que contamos a nós mesmos. Mas por que fazemos isso? O nosso cérebro tem uma ótima capacidade de nos imaginar realizando ações no futuro, mas não é eficaz para nos imaginar como nós vamos nos sentir. Você já deve ter ouvido falar que a empatia é a capacidade de nos colocarmos no lugar de outra pessoa, mas temos dificuldade em nos colocar no lugar do nosso próprio eu futuro. Se você fica se imaginando indo à academia, malhando todo dia pela manhã e não considera que a resistência que tem agora em ir será sentida depois. É a mesma coisa do faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Quer um outro exemplo? A lacuna da empatia é o que nos faz gastar dinheiro que tínhamos reservado para guardar, com a desculpa de que no próximo mês, no próximo salário, eu guardo. Ou então, do que adianta se eu guardar hoje se eu vou morrer amanhã? Estatisticamente, você vai continuar vivo amanhã, tá? Mas você criou um viés, são nossas desculpas consumistas.
Já no comportamento trader, é a incapacidade no seu eu futuro que sofrerá ainda mais. A ansiedade e o desespero por depender exclusivamente do seu salário, hoje, para sobreviver e manter a vida mediana. E ainda pior, depender exclusivamente do INSS na velhice. E o viés muito comum no mercado financeiro é a autoconfiança excessiva. Está bastante relacionado ao viés da confirmação. Esse viés leva a pessoa a confiar excessivamente em seus próprios conhecimentos e opiniões, tendo a acreditar que sempre está certo em suas análises e sempre culpando fatores externos quando erra uma análise ou quando tem algum prejuízo no mercado. Ele acha que possui uma capacidade de análise acima da média dos outros agentes do mercado. O viés da autoconfiança excessiva tem a relação com o viés da confirmação. O trader ou investidor dá maior valor, dá muito mais valor àquilo que confirma suas ideias do que ao que possa contrariá-lo, e assim confiar mais ainda na sua própria capacidade do que nas dos outros. Quando alguém diz, por exemplo, que as ações de uma empresa estão com grande potencial de valorização porque uma propaganda disse que grandes gestores acreditam nessa valorização, é mais confortável tomar uma informação como verdadeira e tomar uma decisão de operar a partir daí do que procurar saber sobre a veracidade dessa propaganda. Além disso, quando um trader, principalmente os que estão iniciando no mercado, tem grandes e recorrentes ganhos, ele corre o risco de acreditar demais na sua própria capacidade, e subestimando alguns fatores como o fato de o mercado estar em alta constante naquele período. Um estudo em 2006 realizado com mais de 300 gestores de fundos mostrou que 74% das amostras declararam que seu desempenho está acima da média, enquanto quase todos os 26 restantes informaram que possuem desempenho mediano, o que é impossível do ponto de vista estatístico. O que acontece de fato é que investidores excessivamente autoconfiantes, por acreditarem que são superiores à maioria em identificar as melhores operações, oportunidades no mercado e os momentos certos para investir, acabam conduzindo mais negociações, em consequência aumentando os custos de transação, o que resulta no mercado. E como controlar esses vieses? Conhecer os principais ativos emocionais que falei aqui é o primeiro passo. Saiba que estamos sujeitos a eles em todo momento de decisão. Esse é o primeiro grande passo para evitar tomar decisões erradas ou ruins no mercado. Entender sua tolerância ao risco e limitar sua exposição a determinadas classes de ativos são pontos essenciais para manter afastado os vieses. Por exemplo, por mais que você opere no swing trade, não há motivo para você se aventurar no mercado futuro sem o devido preparo. Isso pode trazer à tona os vieses para a modalidade que até então estava te dando bons retornos. Outra forma de controlar o viés é ter uma justificativa embasada em dados e fatos, deixando o seu ego de lado. Bom, espero que eu possa ter ajudado você nas suas decisões, a tomar as melhores decisões a partir de hoje no mercado financeiro e também fora do mercado financeiro. Se gostou desse vídeo e acha que pode ajudar alguém, compartilhe esse vídeo e assim poderá ajudar outras pessoas a tomar melhores decisões no mercado. Até a próxima!